contigo, irmão, em tuas mãos colocarei algo de mim. Bom, nós estamos encerrando essa série que fala sobre mutualidade. Por incrível que pareça, essa semana nós estávamos numa conferência e um pastor americano, ele pontuando sobre o que é ser igreja, e ele falando que o papel da igreja é sair, olhar para fora, e no meio daquilo tudo ele abre uma lista, e aí a turma que estava comigo, né, olhou para aquela lista, e adivinha qual lista que era? Isso aqui. A igreja é isso aqui, justamente isso. E eu fiquei muito alegre por saber daquilo, e aí o que a gente espera é que a igreja seja e faça. No primeiro domingo nós falamos sobre encorajar uns aos outros na nossa caminhada. Depois comentamos sobre nós nos dedicarmos uns aos outros, né? Nós como cristãos tirarmos nosso tempo para a gente olhar para a vida do outro. Depois falamos para a gente aceitar uns aos outros. O cristianismo é um negócio tão maravilhoso que se você perceber as religiões do mundo, existem muitos problemas. Às vezes você tem religiões que todo mundo se parece igualzinho, tem o mesmo olho puxadinho. Você vai perceber que todo mundo é da mesma região. O cristianismo é único, que ele tem no seu leque pessoas de várias tribos, povos, raças, de cor, de nacionalidade, pessoas com estilos diferentes, cabelos diferentes, roupas diferentes. Tudo faz parte da igreja do Senhor Jesus. É o que nós falamos para a gente aceitar uns aos outros. E aí no domingo retrasado falamos sobre levar os fardos pesados uns dos outros, porque como cristãos tem momento que acontece muito difícil para a nossa caminhada e precisamos aprender a fazer isso. Domingo passado falei para a gente edificar uns aos outros, no sentido de que as minhas ações e as minhas atitudes, as minhas palavras e as minhas ações, que possa de uma forma ou de outra contribuir para que você se pareça com Jesus cada vez mais. Essa que é a ideia de edificar. Hoje eu quero falar talvez um tema um pouco mais simples, um pouco mais fácil, na leitura dele. Mas na vida prática a gente percebe que tem muita dificuldade com isso. Eu quero falar com você nessa noite sobre nós nos perdoarmos mutuamente. A Bíblia nos diz que precisamos nos perdoar mutuamente. É um assunto muito fácil da gente ouvir, todo mundo fala sobre isso, mas normalmente o que a gente encontra não é bem isso. E eu convido você, antes da gente abrir um texto para a gente ler, eu não poderia encerrar essa série sem falar sobre isso, e aí eu peguei uma frase de um autor que eu gosto muito, e ele disse o seguinte na sua frase: muitas vezes eu disse, esse autor, eu perdoo. No entanto, mesmo quando repeti essas palavras, meu coração permanecia zangado e ressentido. Eu ainda queria ouvir que, afinal de contas, eu estava certo. Ainda queria ouvir justificativas e desculpas. Ainda queria ter a satisfação de receber de volta elogios. Pelo menos o reconhecimento de ser tão capaz de perdoar. Isso só nos mostra que o perdão, a primeiro momento, ele parece muito simples. E deveria ser, para cada um de nós, deveria ser um trabalho muito simples pela nossa vida. Afinal de contas, é isso que deve ser a nossa vida. Afinal de contas, o que sustenta os relacionamentos na casa, no trabalho, na sociedade, é o perdão. Onde o perdão não está presente, você pode esperar, a violência vai acampar. Onde o perdão não está presente, com certeza, ressentimentos vão estar marcados. Se o perdão não está presente, a coisa não vai andar bem. O perdão deveria ser uma coisa muito simples, mas esse autor ele levanta um negócio interessante. Deus precisa trabalhar no meu eu, que muitas vezes nos impede da gente viver uma vida cristã. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, quando ele escreveu uma carta para uma igreja, de uns irmãozinhos nossos, muito pequena aquela igreja, uma igreja que ele não havia plantado, e Paulo estava na prisão, e ele ouve informações daquela igreja, e um fundador daquela igreja, chamado Epáfras, vai visitá-lo, e quando Epáfras vai visitá-lo, Epáfras traz informações sobre aqueles nossos irmãos, e Paulo se alegra imensamente quando fica sabendo como é que aqueles irmãozinhos, eles andavam, como é que eles viviam, como é que aqueles crentes daquele tempo, eles viviam na verdade. E a informação que Paulo tem é de que eles estavam firmes na fé, que eles estavam demonstrando amor e que eles estavam vivendo uma esperança muito profunda. Porque esses são os 3 pilares da caminhada com Cristo: a fé, a esperança e o amor. E aí Paulo se alegra imensamente, e naquele momento Paulo resolve escrever uma carta para eles, e lá no meio da carta, Paulo pede justamente para eles:
perdoem-se mutuamente. Eu queria ler com você esses versículos de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Queria que você pudesse ler comigo. Colossenses 3, de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Presta atenção, eles haviam se convertido, eles haviam aceitado a Cristo Jesus. Eles viviam uma vida, se você puder chegar em casa e olhar o livro como um todo, antes deles se converterem, a Bíblia nos fala que eles eram considerados como inimigos de Deus. Eles eram considerados por causa do procedimento deles, eles viviam como afastados de Deus. Na carta que Paulo escreve, nos diz que antes eles eram conduzidos pela sua natureza terrena. Antes eles eram conduzidos pela imoralidade sexual, pela impureza, pelas paixões desse mundo, pelos desejos maus e pela ganância. É assim que eles viviam antes. Eles viviam longe de Deus, eles eram conduzidos, eles eram guiados, eles eram direcionados por essas coisas. E às vezes eu fico imaginando, você consegue imaginar como é que de fato eles viviam antes de conhecer a mensagem do Evangelho? Você consegue imaginar como é que eles se comportavam? Eu acho que seria fácil. Será que seria fácil você trabalhar com alguém que só fala e só pensa em sexo, só pensa em mulher, só pensa em orgia? Será que era fácil naquele tempo, antes deles conhecerem o Evangelho, você trabalhar com pessoas que viviam cantando a empregada e usando o dinheiro que não lhe pertenciam para se beneficiar? É assim que eles viviam antes de conhecerem a Cristo. Eles não se importavam, por exemplo, em mentir uns com os outros. Por isso que Paulo escreve na carta, não mintam uns com os outros. Antes vocês viviam assim, agora vocês não têm que viver mais assim. Imaginem eles comprando um carro e dando um tombo em cima de você, porque comprou um carro, falou que o motor estava 100%, e quando pensa que não, você comprou uma furada. Já aconteceu isso comigo, tá, gente? Já comprei um carro que, pelo amor de Deus, só a graça. E fiquei bravo com um cara, que eu fui lá de novo, e o cara conseguiu furar meu olho por 2 vezes, porque esses caras são bons. Aí ele me deu um outro carro que melhorou um pouquinho, mas eu comprei o carro, fui na outra oficina, o cara falou assim, esse carro não dá um centavo para esse carro. Bateram esse carro de frente e o eixo dele está todo empenado. É verdade? Como é que você se sente quando alguém te passa a perna, quando alguém mente para você, quando você encontra gente dessa forma aí, vivendo dessa forma? Quando o cara vai te vender um relógio, está todo furado, não tem nada de relógio. Como aquele pessoal que ia lá no Paraguai para comprar as coisas do Paraguai, comprava numa caixa fechada, quando chegava tinha um tijolo lá dentro. Eu lembro, os amigos meus trabalhavam, viajavam para ir lá para o Paraguai, quero comprar um, não é da minha época, gente, eu vou citar porque não é da minha época, comprar videocassete, está entendendo? E aí o cara comprava um videocassete, todo animado para chegar em casa, 6 cabeças, chegava lá, tinha um tijolo lá dentro. Como é que você se sente sendo tapeado por gente assim? Percebe que os crentes de Colosso, eles eram assim, antes. É o que a Bíblia diz. Eles viviam fazendo isso com os outros. Eles viviam mentindo, eles viviam em imoralidade sexual, eles viviam em orgia, eles viviam mentindo uns para os outros. Era assim que eles faziam. Era assim que eles se comportavam. Para eles, a questão mais importante era o dinheiro. Tanto que Paulo fala assim sobre a ganância aqui. Eles não se preocupavam em prejudicar ninguém para se dar bem na vida. Você conhece gente assim? Você já conviveu com gente assim? Que só pensa em dinheiro? Que ele não está nem aí se ele quer te prejudicar para poder se dar bem na vida. Ele está pisando na sua cabeça para ter uma posição melhor no trabalho, porque ele vai ganhar mais. Era assim aqueles nossos irmãos de Colossos antes de conhecerem a Cristo. Mas Paulo, quando escreve a eles, diz assim, eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram o Evangelho e por meio da pregação do Evangelho, o que acontece com eles? Eles mudaram. Algo novo começa a acontecer no coração deles. A vida deles foi transformada por causa da mensagem do Evangelho que chega no coração deles. A mensagem dizendo assim que eles são pecadores. Mas a mensagem que Deus os ama e em Cristo Jesus podia mudar a história deles. E Paulo disse que por causa do Evangelho, eles agora não viviam mais tapeando os outros. Eles viviam crescendo, eles viviam frutificando. A ideia que dá é de que agora
o comportamento, o pensamento, a atitude deles passa a abençoar outras pessoas. Eles passam a se parecer mais com Jesus, na maneira como eles vivem, como eles pensam. É assim que Paulo fala quando o evangelho chega para eles. Paulo escreve para eles dizendo assim, ao ponto que outros ouviam falar da fé que eles tinham em Jesus Cristo, do amor que eles tinham por todos e da esperança que eles tinham. Era assim que eles eram conhecidos. E às vezes eu fico pensando, quando as pessoas ouvem falar o seu nome, o que é que vem à sua mente primeiro? Quando alguém fala o nome assim, Valtair, o que vem à sua mente primeiro? Era isso. Ouviam falar da fé deles, do amor deles e da esperança deles. Eu confesso a vocês que a única coisa que eu quero ser conhecido nessa vida é por isso. Eu não quero ser conhecido se eu tive carro, se eu comprei casa, se eu viajei, se eu fui na Europa, se eu não fui, se eu comprei. Eu não quero ser conhecido por isso. Eu quero ser conhecido porque eu amo Jesus. É só isso. Ah, Renato, eu tenho um tempo que conheci Renato. Renato era um cara que amava Jesus. É só isso. Não quero mais nada. E esses crentes eram assim. Percebe que antes como é que eles viviam e agora como eles estão vivendo agora. Eles são conhecidos agora. As impressões que eles deixam, aonde eles vão, é justamente essa. E aí eu quero adiantar, do que você quer ser lembrado quando você partir desse lugar? Você quer ser lembrado por quê? Pelo quê? Que você foi o cara mais bambambam da cidade? Que você conquistou todas as meninas? Agarrou todas as moças? Que você foi um cara que deu toma em todo mundo? Como é que você é conhecido? Esses crentes eram conhecidos justamente pela fé deles. E o que me chama a atenção, eles eram conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Que coisa maravilhosa. Como nós precisamos de gente assim. Gente que é conhecido pelo seu amor. Gente que é conhecido pela sua fé em Cristo Jesus. E é vivida isso diariamente. A Bíblia nos fala, no texto ainda em Colossenses, eu não li, que na verdade o Evangelho quando chega a eles, vai trabalhando no coração deles a ponto tal que eles são reconciliados com Cristo, e a Bíblia nos diz que Jesus morreu por eles, deu a vida por eles, e agora eles estavam escondidos em Cristo, agora eles são libertos, Paulo escreve aqui, do domínio das trevas, e são transportados para o reino do Filho do seu amor, por causa da mensagem do Evangelho que chegou ali para eles. Mas, por mais que eles eram crentes em Cristo Jesus, pressionados num tempo e numa cultura que jogava tudo na contramão para eles não serem cristãos. E mais, para desvirtuar a fé deles. Porque se você ler Colossenses, Paulo está escrevendo uma carta porque existem falsos ensinos entrando no meio da igreja. Eles estavam sobre essa pressão. Mas tudo isso não os isentava de crescer mais e mais à semelhança de Jesus Cristo. Então Paulo os orienta no seguinte sentido. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, o texto anterior ao que nós lemos. Vamos ler comigo? Procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Façam morrer tudo que pertence à velha vida de vocês. Paulo traz orientação para eles, dizendo assim, vocês aceitaram a Cristo, vocês são crentes, mas vocês precisam fazer ainda mais, busquem as coisas do alto, tire os olhos daqui, busquem as coisas que são do alto, mantenham o seu pensamento nas coisas de Deus. Paulo traz essa orientação para ele. E aí no meio disso tudo, Paulo chama de povo de Deus. É o texto que nós lemos, versículo 12, diz aí, portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados. Tudo isso, agora eles são povo de Deus, escolhidos e amados, tudo isso por causa de Jesus, por causa da morte de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus, porque eles entenderam o Evangelho, porque eles se renderam à mensagem transformadora e poderosa do Evangelho, que consegue tirar gente de vida imoral, gente mentirosa, gente gananciosa, tirar essa turma das trevas e colocar em outro estado, em outra condição, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, por causa da morte de Jesus, porque aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus e reconhecem-se como pecadores e olham para o profundo amor de Deus, são transformados. Eles ouviram essa mensagem de Cristo Jesus. Eles entenderam que nenhum mérito humano os conecta a Deus. Eles entenderam que nenhum esforço humano, nenhuma bondade humana, nenhuma boa obra humana
consegue conectar o homem com Deus. Eles entenderam o que foi a morte do Senhor Jesus, que morreu no lugar deles, para pagar o preço dos seus pecados. Essa mensagem chegou ao coração deles e os transformou profundamente, e Paulo vai os orientando para que eles continuem firmes, mesmo em meio de muita pressão. E Paulo agora os chama: vocês são povo de Deus, escolhidos, amados, santos. E Paulo vai dizer logo abaixo no versículo 12, tem como você ler comigo? Como povo escolhido, deviam revestir-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Todas essas virtudes, Paulo está dizendo, são virtudes que só são possíveis ser experimentadas nos relacionamentos. Bondade, compaixão, humildade, paciência. É só nos relacionamentos que a gente experimenta essas coisas. É só no meio de uma vida de comunidade. É só realmente aqueles que desejam ser parecidos com Cristo, crescer em Cristo, que vivem em comunidade, que podem experimentar essas virtudes, que na verdade são as virtudes de Jesus. Humildade, bondade, mansidão, paciência. E eis aqui a questão. Paulo vai dizer diante disso tudo, que algumas pessoas, elas precisam do perdão. Paulo vai dizer um pouco aqui abaixo, elas vão falhar por falta de caráter. Tem gente que falha na vida por falta de moral mesmo, é falha moral mesmo, porque está se deixando levar pelos ídolos desse século, está se deixando levar por um monte de porcaria, pelo prazer do mundo. Tem gente que falha uns com os outros por causa disso. Mas tem gente que falha, Paulo vai dizer, uns com os outros, porque está buscando crescer, está buscando se parecer com Cristo, está buscando mais de Deus, está buscando viver essa comunidade, essa comunhão, e quando vai vivendo essas coisas, eles se esbarram uns com os outros. E o que acontece quando um se esbarra com o outro? O que acontece quando, na verdade, nós, como comunidade, nós passamos a nos machucar, a nos magoar, a nos ferir? Às vezes, meus irmãos, de vez em quando eu converso com um, converso com o outro, não é a primeira vez que eu ouço isso. Tem muita gente que fala assim: eu não quero mais nada com a igreja porque eu fui decepcionado por fulano, beltrano e cicrano. Fulano de tal me decepcionou. Eu confiava nele, abri meu coração para ele, e ele me expôs, ele me machucou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou de mim por trás, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. No meio dessa comunidade, a possibilidade disso acontecer é muito grande. Eu não consigo ver igreja onde essas coisas não estejam presentes. Essas coisas vão estar presentes. Você sabe por quê? Porque mesmo Jesus fazendo uma transformação em mim, mas eu ainda tenho o meu velho Renatinho aqui dentro. O velho Renatinho ainda não foi transformado completamente pelo Evangelho. É o que Paulo dizia, né? É o velho homem que está aqui dentro. Eu lembro de um pastor que estava conversando com uma jovem, e aí ele falou assim com aquela jovem assim: filha, você precisa abandonar seu velho homem. Aí ela olhou para ele assim, ele olhou para ela, ele percebeu que ela não tinha entendido nada, ele perguntou: você sabe o que é velho homem? Aí ela falou assim: é um homem como o senhor, sim? Não é nada disso, velho homem. Velho homem é a nossa natureza caída, perversa, agarrada ao pecado, que vive aqui dentro. Como diz um pastor, nós temos 2 pitbulls dentro da gente. Eles vivem brigando dentro da gente. A pergunta é: quem vai ganhar? É quem você alimentar mais. Se você alimentar mais a sua carne, se você se deixar mais pelos prazeres do mundo, com certeza esse pitbull vai ganhar. Mas se você se alimentar mais das coisas do alto, se você buscar mais de Deus, se você reconhecer Cristo e a graça dele cada vez mais, esse pitbull vai ficar cada vez mais forte. E tem gente que quando vai alimentar esse pitbull, o que acontece no meio da comunidade? Tem as suas decepções, tem os seus problemas, tem as suas lutas, porque a gente começa a falar: ah, o Douglas falhou comigo. Nossa, fulano de tal fez isso comigo. Fulano de tal errou comigo. Fulano de tal me decepcionou, fulano de tal. Igreja é isso. Mas o que me encanta não é saber dessas coisas. O que me encanta é que tem um remédio para isso. Tem um remédio para isso. E que o apóstolo Paulo diz justamente aqui que remédio é esse. Ele diz assim no versículo 12, primeiro deles: suportem-se uns aos outros. Eu não quero falar sobre suportar uns aos outros, isso aqui é uma outra série. Mas a ideia é que daqui a gente precisa nos tolerar mutuamente, principalmente debaixo de situações constrangedoras. Nós temos que aguentar um pouco mais, nós temos que suportar um pouco mais. Crente não pode ser pelinha. Tem assim,
Ai, não vou voltar lá. Ele falou uma coisa que eu não gostei. Ai, não gostei porque ele não me cumprimentou. Ai, não gostei daquele pessoal sensado. Crente não pode ser pelinha, não, pai. A Bíblia não chama ninguém assim. Não chama ninguém assim. Para o fronte, para a batalha, para a linha de frente, não chama ninguém assim. Não, a gente precisa aguentar um pouco mais, suportar um pouco mais. A ideia aqui é uma atitude um pouco passiva, a gente suportar, a gente aguentar, a gente ser tolerante com as pessoas. Ser tolerante com os nossos irmãos quando eles falam com a gente, quando eles nos machucam, quando eles falam coisas que às vezes a gente... né? Eu gostei uma vez de uma camisa que eu vi, assim, uma camisa escrita assim, em construção. Eu estou em construção, meu amigo. Domingo passado eu falei sobre isso. Os meus irmãos, através da vida deles, ajudam a me edificar para me parecer com Cristo, mas eu estou em construção. Às vezes a gente esquece disso. Então nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. Mas Paulo acrescenta aqui uma atitude positiva que eu quero falar com você nessa noite, que é o que está escrito logo abaixo. Perdoem-se uns aos outros. É isso que eu quero pensar com você. Perdoem-se uns aos outros. Eles eram irmãos em Cristo, viviam na comunidade, viviam como crentes, mas Paulo está dizendo, vocês precisam perceber a importância disso, porque vocês vão falhar uns com os outros. Aqueles nossos irmãozinhos, eles lutavam contra todas as paixões da velha vida. Eles lutavam com as paixões do mundo, sob as pressões do seu tempo, e Jesus estava trabalhando neles, e quando eles estavam trabalhando naquela comunidade, eles poderiam se ferir, se machucar, se magoarem uns aos outros. Meus irmãos, isso é quem está tempo de igreja sabe disso, sabe muito bem disso. Quantas e quantas vezes nós somos machucados entre nós mesmos? Quantas e quantas vezes? Quantas milhares de vezes, sabe? Às vezes a gente passa um tempo, quando pensa que não, tem alguém que está de cara virada com o outro. Quando pensa que não, alguém não quer conversar com o outro. Quando pensa que não, alguém não quer falar, não vou na igreja mais não, eu não quero saber desse pessoal. Meus irmãos, a Bíblia dá um remédio para esse negócio, que se chama, a gente precisa se perdoar. Paulo sabia disso, que tem um remédio para curar desavença, para curar mal entendimento, para curar ofensa, para curar decepções, para curar gente que machucou a gente, e o nome desse negocinho se chama perdão. E aí Paulo acrescenta no versículo 3 um negócio. Perdoem, vamos ler comigo, as queixas que tiverem uns contra os outros. A ideia de queixa aqui é aquela ideia assim de omissão, de erros, aquilo que entristece o outro, e nós sabemos muito bem disso. Como causar tristeza em alguém, muitas vezes com as nossas palavras e com as nossas atitudes e com as nossas omissões. Talvez nós saibamos ainda mais quando nós é que fomos atingidos. Porque normalmente é isso que acontece. É o que eu costumo dizer aqui, Douglas. Quem é machucado nunca esquece. Eu posso te machucar. E eu posso esquecer. Posso nem saber do que eu fiz com você. Fiz um troço lá que você não gostou, meti lá, e depois eu fico sabendo depois de 3, 4, 5 meses. De vez em quando acontece isso comigo. O cara some, eu falo assim, rapaz, onde é que você estava? O que foi, rapaz? O que está acontecendo com você? Não tem pouco que eu não te vejo, estou precisando de você. Isso é importante para a gente, cara. Deus te chamou, colocou você no nosso meio. Não sei o que é, pastor, porque o senhor fez um negócio lá que eu não gostei. Não tem nem noção disso. Quem é machucado nunca esquece. Eu tenho certeza de perguntar para vocês, as feridas que fizeram com vocês dentro de casa, no trabalho, se você esqueceu. Se alguém quando pegou você te envergonhou na frente de um monte de gente. Vê se você esqueceu essas coisas. É muito fácil às vezes a gente perceber assim, que queixas aqui é o que causa tristeza na vida de alguém. Eu posso fazer isso, mas às vezes eu esqueço. Eu posso ser atingido por isso, mas às vezes eu esqueço que eu também faço isso com as pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós somos prejudicados e nos damos conta de que existe, na verdade, entre nós uma dívida, e essa dívida não pode ser ignorada, só existem duas coisas para a gente fazer. A primeira delas é o seguinte: você pode buscar formas de fazer os culpados sofrerem pelo que eles fizeram. Não tem aquele negocinho assim? O cara me atingiu, eu estou doido para que ele se dê mal na vida. Eu estou doido para prejudicá-lo.
Eu estou doido, na verdade, para romper relacionamentos. E eu desejo, de alguma forma, que esse miserável, ele sinta a dor que ele me fez. Gente, isso está dentro de casa. Isso está em casamentos, relações de filhos. Está dentro de casa. Gente com esse pensamento, com desejo com que o outro sofra, porque ele me machucou. Você não tem ideia do que meu pai fez na minha história inteira. E eu quero que ele sinta a dor proporcional à dor que eu passei. Você pode tomar essa atitude na sua vida. Não tem problema. Você pode tomar essa atitude de torcer para que o outro sofra uma dor muito maior daquela que você sofreu. Esse desejo de sermos cruéis com aqueles que nos ofenderam, de falar e espalhar boatos sobre essa pessoa e difamar essa pessoa. Se os culpados sofrerem, talvez muitos pensem, eu vou começar a me sentir melhor. Eu vou começar a me sentir uma certa satisfação se esse miserável sofrer. Eu lembro um tempo atrás, eu vi uma reportagem que doeu muito meu coração, deve ter uns 6 anos. O cara tinha cometido um crime muito grave em Belo Horizonte. Ele tinha matado uma criança, queimado a criança, enterrado a criança no fundo do quintal. E aí acharam o cara depois de um tempo. E aí mostraram uma cena que não deveria ter mostrado. O pai da criança foi justamente na cadeia para ver aquele cara. E aquele cara, o repórter filmando, e ele falando com o cara assim, porque você não vale nada, você não presta, você devia morrer. Eu entendo a dor desse pai, mas eu fiquei pensando comigo, ele cresceu ouvindo isso, está fazendo cosquinha no ouvido dele. Isso é que ele ouviu o dia inteiro na vida dele. As pessoas às vezes acham que vão resolver os seus sentimentos, se descarregar o seu sentimento em cima do outro e perceber uma certa satisfação em ver o outro sofrendo, pagando por aquilo. A gente vê muito isso em filmes, em novelas e um monte de coisas a mais. Mas essa opção tem um problema muito sério. Se você não perdoar alguém, você vai se tornar cada vez mais duro. Você vai se tornar uma pessoa mais fria. Você vai se tornar uma pessoa mais indiferente, uma pessoa mais esquisita. Você vai se tornar cada vez mais cínico. Você vai se tornar uma pessoa mais preconceituosa. Você vai achar que você está por cima de tudo. Você vai achar que você descarregou sua culpa em cima do outro e se sentiu muito bem em cima disso. Você vai achar porque você devolveu na mesma moeda, seu coração está bem. Isso é um ledo engano. Isso é um ledo engano. Eu tenho aprendido que tem muitas pessoas, que elas estão enfermas fisicamente, porque elas não sabem perdoar, elas não sabem pedir perdão. E já tomou tudo quanto é remédio desse universo, não cura. Sabe por quê? Porque enrijece tudo, endurece tudo. O cara passa a viver uma vida bem porca, bem mesquinha. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. Eu acho que eu já comentei aqui, eu tinha um professor de seminário que ele falava justamente isso. Se 30% das pessoas que estão no hospital aprendessem a pedir perdão e aprender a perdoar, elas não estariam ali. Elas não estariam ali. Porque quando a gente não perdoa, a gente vai enrijecendo cada vez mais. A gente entra num ciclo de retaliação que pode durar anos e anos e anos. Eu não perdoo meu pai pelo que ele fez comigo, por nada. Isso entra num ciclo de retaliação, aí você fala assim, não vai espirrar nos meus filhos, engano seu. Vai pegar nos seus filhos, vai pegar nas pessoas que estão do lado de você, porque você vai endurecer. Eu lembro um tempo atrás, conversei com uma pessoa, contando a história dela, uma história muito dura, mas muito dura. Eu olhei para aquela moça, eu comecei a chorar internamente, eu falei assim, não dou conta. Como é que um pai pode fazer isso com a filha? E eu falei, filha, só tem uma saída. Você precisa perdoar seu pai. Não tem saída para você. Porque eu sei, se ela não me perdoar, ela vai se tornar parecida com o pai dela, ou pior, ela vai endurecer. Então você pode ter uma opção na vida diante das questões assim. O que Paulo está nos dizendo é que ele quer nos livrar dessa possibilidade, para que você não se torne uma pessoa cínica, preconceituosa, rígida, uma pessoa dura, uma pessoa fria.
para que você volte a viver a vida que Deus tem para você. Como Paulo está escrevendo para eles, perdoem-se mutuamente, perdoem as queixas que vocês têm uns com os outros, vivam como Cristo, com o coração cheio de compaixão, de bondade, de amor, de benignidade, vivam assim entre vocês, é o que Paulo está pedindo. Por isso que, para mim, a opção melhor é a segunda opção, é o fato que nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos aprender a recusar a fazer os culpados pagarem por aquilo que eles fizeram. Quando nos refriamos de atacar o outro, quando isso é o que mais desejamos, nós, de uma forma ou de outra, experimentamos uma forma de sofrimento. Eu quero dizer um negócio para você, meu irmão. Se alguém aprontou todas contigo, se você perdoar esse cara, você vai sofrer. O perdão, de uma forma ou de outra, é uma maneira de sofrimento. Essa cultura que a gente vive é uma cultura maluca. Cultura maluca que a gente vive. Eu estava conversando com os meninos dentro do carro. Você não teve o privilégio de viajar? Quem estava, né? E aí eu estava falando com eles sobre é uma filosofia que ronda os filmes, as novelas, está na cabeça de muita gente. A ideia que passa, o termo que eu vou chamar se chama existencialismo. E o que os existencialistas pensam? Que o propósito da vida é a liberdade. Eu quero a minha liberdade. Eu não quero nada com religião. Eu não quero nada com a ciência. Eu quero a liberdade. Eu quero aproveitar os meus sentimentos. Eu quero colocar os meus sentimentos para fora. E o grande problema para esses caras, para alcançarem esse propósito da vida deles, que é a liberdade, o que eles chamam opressão. Tudo aquilo que oprime os tira do caminho. Sabe o que acontece com essa turma? Eles têm dificuldade enorme de amar, de perdoar, porque perdoar dói, amar dói, amar dói, perdoar dói, essas coisas são caríssimas. Nós sofremos porque nós abrimos mão do consolo, de infringir o mesmo mal a quem nos prejudicou. Você tem ideia disso? Quando a Bíblia fala assim, muita gente interpreta mal esse texto, fala assim, olho por olho, dente por dente. A Bíblia não fala isso? Lá no Velho Testamento. Jesus vem e fala assim, não, vou reinterpretar isso aqui para vocês. Porque no Velho Testamento estava correto, porque se o cara arranca um olho meu, dá vontade de cortar o pescoço dele. É uma lei extremamente igualitária. E quando nós perdoamos, nós estamos abrindo mão desse controle, da gente esmagar o outro, aquela pessoa que nos prejudicou. O nome disso se chama sofrimento. Porque de uma forma ou de outra nós pegamos a dívida do outro para nós assumimos por completo o ônus no lugar daquela pessoa, e isso dói imensamente. Eu já falei isso aqui uma vez, quando o cara pega o meu carro e bate, aconteceu um problema, alguém vai pagar. Pode ser eu, pode ser nós dois, eu posso falar, não precisa, eu que pago, mas aconteceu um problema. Uma dívida foi levantada, quem vai pagar a dívida? Quando eu perdoo o cara e falo assim, não, Adson, você não precisa pagar não, eu pago. O que eu estou fazendo, Adson? Estou pegando a dívida que é sua, que você que bateu o carro, estou pegando para mim. Agora imagine, quando alguém faz isso com a sua reputação, com o seu nome, com a sua família, com os seus filhos. Eu pegar a sua dívida e trazer para mim? Isso dói demais. Isso dói demais. A gente precisa entender que o que Paulo está pedindo aqui é muito mais do que um mero, está tudo bem. É muito mais do que isso. É uma espécie de morte que nos leva a uma ressurreição. E quando a gente vive essa realidade, sabe o que acontece? O ódio do nosso coração vai diminuindo aos poucos. Vai diminuindo aos poucos. Quando você faz isso, você vai dar a possibilidade de promover alguma mudança dentro de você, que Deus vai fazendo, que Deus vai curando, que Deus vai reconciliando todas as coisas. Nós vamos experimentando o que é ser povo escolhido de Deus, santo e amado, o que é nós sermos vestidos de compaixão, de bondade, de humildade. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente faz a segunda opção, eu prefiro perdoar o mal que me fizeram. Eu prefiro perdoar o mal que me fizeram. Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. Tem muita gente que às vezes não leva essas coisas em consideração, e eles vão tocando a vida. Vão tocando a vida. E acha que não tem problema nenhum. Não tem problema. Meus irmãos, nosso coração é mais do que a gente imagina, hein? Muito mais. A gente precisa compreender
compreender o tamanho da dor que nós experimentamos, essa espécie de morte, essa espécie de ressurreição, joga justamente luz àquilo que Jesus Cristo fez. O versículo 13 que nós lemos fala logo em seguida. Vamos ler comigo? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mais uma vez. Bom, aqui está o grande problema. Porque Paulo não pede um perdão qualquer. Paulo aponta para a pessoa do Senhor Jesus como paradigma, como é que tem que ser o nosso perdão. Ele está dizendo, conceda ao outro um favor incondicional, assim como Deus em Cristo concedeu esse favor por você. Isso se chama graça e pura graça. Eu creio, meus irmãos, que a grande dificuldade para alguns aqui, talvez não seja nem perdoar. Eu acho que a grande dificuldade nossa não é perdoar, não. A grande dificuldade nossa é perdoar como Cristo perdoou. Eis aqui o grande problema. Os pais muitas vezes perdoam seus filhos quando eles erram com eles. Amigos muitas vezes fazem do mesmo modo. Mas será que de fato estamos perdoando como Cristo perdoou? Jesus, em certa ocasião, ele buscou instruir a Pedro sobre a questão do perdão. E ele disse para Pedro, Pedro falou assim, Jesus, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí ele falou, não, 70 vezes 7. E aí Jesus acrescenta uma parábola e finaliza essa parábola com a seguinte palavra. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar no coração seus irmãos. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que quando nós perdoamos, nós manifestamos um espírito perdoador, nós estamos nos revestindo de Cristo Jesus, e nós estamos demonstrando através das nossas atitudes, através da nossa ação, aquilo que de fato Cristo fez por nós na cruz, demonstrando através de nós o caráter de Cristo em perdoar pessoas. É isso que acontece. É interessante que as pessoas fazem a oração do Pai Nosso. Eu vou em velório e aí às vezes é aquela coisa meio ecumênica, né? O que nós vamos orar? Oração do Pai Nosso. Vou num lugar ou outro, o que nós vamos orar? Oração do Pai Nosso. E as pessoas esquecem que a oração do Pai Nosso fala. Perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como Deus nos perdoou. E logo abaixo diz, porque se vocês não perdoarem uns aos outros as vossas ofensas, tampouco meu Pai vos perdoará as vossas ofensas. As pessoas esquecem dessa segunda parte. As pessoas fazem isso da boca para fora, elas saem dali como se fosse um mantra, fosse limpar aqui assim, agora estou bem, né? Nossa, estou bem. As pessoas esquecem do que a oração do Pai Nosso está empurrando as pessoas a fazerem, a viverem uma vida profunda, até pagarem um preço por causa do perdão. Perdoe as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Mas, Pai, se eu não perdoar o meu devedor, não me perdoe. É isso que o texto está dizendo. Eu não quero o teu perdão se eu não perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. E aqui Paulo está falando que a ação de Jesus naquela cruz, assim como o Pai nos perdoou, foi completa. E em outras palavras, o que Deus fez em Cristo Jesus foi uma prova profunda de amor, da mais intensa que eu e você possamos imaginar. Agora um negócio interessante. Quando Jesus morre na cruz, ele não esperou que alguém o amasse. E ele não morreu porque as pessoas o amariam, no sentido assim de que, não, primeiro vocês têm que gostar de mim, eu vou morrer por vocês. Não, Jesus morre na cruz por aqueles que não merecem, por aqueles que de fato têm dificuldades enormes em amar a Deus e amar o outro. Jesus dá a sua vida por aqueles que se veem como incapazes de amar a Deus e amar o outro, e falam para si mesmos, eu não tenho condições. O que a Bíblia nos fala é que Deus em Cristo Jesus simplesmente nos amou. E quando Jesus está na cruz, nós sabemos qual foi a oração dele. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Aqui em Colossenses, meus irmãos, Paulo fala que nós precisamos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. E se você olhar o texto um pouquinho antes, o mesmo verbo perdoar aparece em outro texto de Colossenses, que tem a mesma ideia. Olha o que diz o versículo 13 aí do capítulo 2. Quando vocês... Pode ler comigo? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões.
Perceba que o texto diz, mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, quer dizer que se referindo aos gentios, aqueles que não eram judeus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, uma vida totalmente afundada no pecado, gente que não queria saber de Deus, gente que se revoltou contra Deus, gente que amava o mundo, que amava a si mesmo, que amava o dinheiro, que não amava a Deus. Paulo está dizendo, Jesus morreu na cruz por causa dessa turma. O que Paulo está dizendo para nós, nos ensinando sobre o perdão, que o perdão, por um lado, é quando nós dispomos a amar alguém, apesar desse alguém, apesar das falhas dessa pessoa, apesar dos seus erros, nós assumimos a sua dívida, pagamos a dívida dele por causa disso. Esse é o perdão que Deus requer de nós. Deus não quer que você simplesmente conceda um perdão qualquer. Ele quer que você perdoe como Cristo, como Deus em Cristo nos perdoou. Ele não espera, o que me chama a atenção, que às vezes a gente pensa assim, não, depois que o fulano melhorar, eu vou perdoá-lo. Depois que fulano parar com aquelas manias dele, eu vou perdoá-lo. Depois que fulano parar de falar mal de mim, eu vou perdoá-lo. Depois que fulano parar de me prejudicar, eu vou perdoá-lo. Não é isso que a Bíblia diz. Porque para perdoar como Cristo perdoou, Jesus não esperou as pessoas parar de fazer o mal para morrer por elas e perdoá-las. O que ele está pedindo para nós é que a gente precisa fazer uma análise. Não adianta a gente perdoar porque vai fazer de novo. Tem muita gente que pensa assim, eu não vou perdoar porque eu sei que esse cara vai fazer de novo. Eu conheço o cara, vai fazer novamente. E aí eu lembro de Pedro, né? Quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Simplesmente, meus irmãos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos esperar o melhor, esperar a mudança que vem de Deus. E eu vou dizer um negócio para você. Essa mudança começa com você, não começa com o outro. Às vezes a gente fica esperando por outro mudar. Se teu irmão pecar contra você, vai você a ele. Ele nem sabe que ele pisou no seu pé e te machucou. Ele nem sabe que ele te prejudicou. É assim que a Bíblia ensina. Às vezes eu fico pensando, meus irmãos, quantas famílias estão destruídas porque o perdão não está presente ali. Ou porque as pessoas não perdoam como Cristo fez. Eu creio que nós precisamos de uma compreensão melhor do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Talvez a nossa grande dificuldade em perdoar, porque ainda não entendemos direito o que Deus fez em Cristo Jesus. Ou melhor, nós não entendemos direito quem nós somos. Às vezes nós não entendemos direito quem nós somos diante de Deus. Que nós é que merecíamos aquela cruz, é que nós é que vacilamos, é que nós que somos pecadores, é que nós é que não prestamos. Às vezes nós temos uma dificuldade de perdoar porque nós não compreendemos quem nós somos aos olhos de Deus. Porque Deus é santo e nós de fato estamos na pior. Eu creio que Deus começa a trabalhar no nosso coração sobre o perdão, quando a gente começa a perceber quem nós éramos. Quem nós éramos. E eu fico me perguntando, Carlos, por que Deus me perdoou em Cristo Jesus? Por que Ele fez isso? Eu começo a compreender de fato quem eu sou. Eu creio que essa é a nossa maior dificuldade, começa com a gente mesmo. É o fato que nós não nos vermos como piores. Que quando Jesus estava na casa, tem um texto que quando Jesus estava na casa de um fariseu, o cara era conhecedor das escrituras, profundo conhecedor da lei, essa coisa toda. E aparece uma mulher, uma prostituta, todo mundo conhecia na cidade, uma cidadezinha pequenininha. A mulher aparece com aquele perfume que invade aquele espaço todo, um perfume assim de terceira categoria. E aí Jesus está ali sentado, ela começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. E aí o fariseu enche o peito e fala, tu não é profeta. Se o senhor fosse profeta, o senhor saberia quem é essa porcaria que está aí. Isso não vale nada. Jesus falou assim, Simão, vou te contar uma história. Havia um homem que tinha 2 devedores. Um devia R$1 milhão, outro devia R$100. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoa a ambos. Quem o amará mais? Suponho aquele a quem devia mais. Portanto, essa mulher, desde quando eu cheguei, não cansa de lavar os meus pés, com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Eu cheguei na sua casa, você não me deu um pão de queijo, você não me cumprimentou, você nem fez referência a mim aqui nessa casa. Portanto, Simão, quem mais pecado tem, mais ama. Mulher, pode ir embora, teus pecados estão perdoados. Quem mais pecado tem, mais ama. Quem mais pecado tem,
mais perdoa, porque entendeu o perdão de Deus na vida dele. Quem mais pecado tem, mais graça tem para dar para o outro, porque não se vê maior do que o outro, não se vê melhor do que o outro, porque a graça de Deus o alcançou. É isso que a Bíblia nos diz. Às vezes temos grande dificuldade de perdoar o outro, porque nós nos vemos muitas vezes melhores do que os outros. Por isso que Paulo fala, precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. Não tinha razão para Cristo me perdoar pelo tamanho do meu pecado, pelo tamanho das minhas falhas, do que eu já aprontei com Ele. É o que a Bíblia nos fala sobre isso. O perdão de Deus em Cristo Jesus. Eu só posso dizer para você, foi uma atitude puramente concreta. Deus não falou que perdoou lá do céu. Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós e mostrou de forma concreta o que é perdão. Sabe o que isso me ensina? Pegando o que Paulo falou, perdão, meu amigo, é um negócio concreto na sua vida. Perdão não pode ser da boca para fora, perdão não pode ser uma teoria, perdão não pode ser conceitos vazios. Perdão é a gente experimentar essa graça e colocá-la dia a dia diante de nós, todos os dias. Nem que doa, nem que você sofra, mas Deus quer que você passe por isso, para você entender melhor a si mesmo, entender melhor a Deus, entender melhor o amor de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos. Paulo encerra esse texto dizendo aí, vamos ler comigo? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Paulo não podia fechar de outro jeito. Paulo não podia fechar de outro jeito. No fundo, tudo isso aqui que nós falamos, o resumo é aquele negócio que está lá em cima. É quando nós amamos uns aos outros. Porque quando nós amamos uns aos outros, nós perdoamos. Nós entendemos a dor, nós nos colocamos acima de ninguém, nós andamos uma milha a mais, porque foi isso que Deus demonstrou na cruz por nós, o profundo amor de Deus por nós. E Paulo está fechando justamente disso, acima de tudo, acima das falhas, acima das queixas, acima dos erros, acima dos vacilos, das decepções, esteja o amor. O amor é que vai conectar vocês, é o amor que vai ligar vocês, o amor tem que ser esse juiz no coração de vocês, para ensinar vocês a julgarem as coisas. O perdão, meus irmãos, é algo extremamente importante na vida da igreja, e o perdão é uma consequência direta do amor que temos uns pelos outros. Eu começo a achar que quando nós não perdoamos, é porque nós estamos falhos em compreender o sacrifício de Jesus por nós. Confesso aos irmãos que eu já tive situações em minha vida e que eu presenciei de forma tão clara a dureza do coração humano em não perdoar. Confesso aos irmãos. Uma vez eu passei uma experiência que eu não queria passar nunca mais na minha vida. Mas nunca mais na minha vida. E o pior de tudo, o cara dizia que era crente. E eu falei assim, não é possível o coração do homem ser tão duro assim. Não é possível. Esse cara não conseguir perdoar fulano. Meu Deus do céu. Alguém que o criou, cuidou dele desde a infância, esse cara não perdoa? Eu creio, para mim encerrar, que Jesus está querendo nos livrar dessa possibilidade de nos tornar pessoas cínicas, pessoas preconceituosas, pessoas duras, pessoas rígidas, pessoas frias. Jesus está chamando a nos perdoar porque através do perdão de Deus em nós, nós dizemos ao mundo ingrato, a esse mundo injusto, a esse mundo sem compaixão, a esse mundo violento, a esse mundo que muita gente está procurando uma saída. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo para o mundo inteiro que existe uma saída. E a saída está naquilo que Deus já fez em Cristo por minha vida. Que é possível algo novo começar na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, no nosso tempo marcado pelas maiores loucuras. Mas tudo pode começar quando o perdão de Deus começa a tomar o nosso coração e a gente passa a pagar o preço por esse negócio. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo para vocês, eu quero conviver numa comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, que eu vou errar com vocês. Eu não tenho dúvida disso. Não espere que eu vou acertar todas. Eu também não espero que vocês acertem todas. Eu não espero que vocês acertem uns com os outros, todas. Mas eu quero conviver numa comunidade onde esse negócio todo aqui faça parte da nossa vida. E quem sabe a gente pode começar a perdoar uns aos outros. Quem sabe é nessa noite o tempo de você sair do seu lugar
e você procurar alguém e você conversar com essa pessoa. Hoje é o tempo, meus irmãos. Não deixe o seu coração ficar endurecido. Não deixe o seu coração ficar assim. Assim como Deus nos perdoa em Cristo Jesus, nós precisamos nos perdoar mutuamente. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu queria convidar você para você orar por você mesmo. Pedir que Deus tenha misericórdia da sua vida. Às vezes, a começar de você, da sua própria casa. Às vezes você está aborrecido com seu marido, e com a sua esposa e com seus filhos. Às vezes você já falou, mas eu já perdoei esse camarada e eu não vou fazer isso mais não. Peça a Deus, para Deus estar tratando o seu coração, tratando a sua vida. Queria orar por você nessa noite. Deus amado, se tem um negócio que segura tudo na vida, de fato é o perdão. É o perdão. Não existe casa, não existe sociedade, não existe país, não existe trabalho se o perdão não estiver presente. Mas o perdão que nós queremos é quando nós olhamos por aquilo que Jesus fez, primeiramente. Porque, de fato, nós só perdoamos porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós só entendemos perdão porque Ele sofreu na sua própria carne, na sua própria vida, o peso dos nossos pecados, a dor que Ele pagou com a sua própria vida para nos conceder perdão de Deus a nós. E não tem coisa mais maravilhosa do que o perdão de Deus para nós. Nós ficamos livres da culpa do pecado, nós ficamos livres da culpa de termos falhado. Deus, obrigado por aquilo que Cristo fez, mas eu quero pedir mais ao Senhor. Eu quero pedir ao Deus que nessa noite, de uma forma muito especial, muito profunda, o Espírito do Senhor esteja nesse lugar, trabalhando, Deus, nos nossos corações, para que o perdão do Senhor esteja presente nas nossas vidas, para que nós sejamos o canal da graça, do perdão, do amor para a vida do outro, que nós sejamos testemunhas daquilo que Deus fez em nós, e essa testemunha passa pelo fato de que nós vamos procurar aqueles que às vezes nós ofendemos, e aqueles que nós fomos ofendidos por eles, e vamos conceder-lhes perdão e perdoá-los. Deus amado, tem misericórdia de nós, visite as nossas casas, visite o nosso coração, visite a nossa história, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, em nome de Jesus, amém. Queria